Fala, Doc! Doc, vou começar esse vídeo mostrando a cadeira vazia. E por que você está mostrando essa cadeira vazia? Porque foi exatamente assim que a minha cadeira se encontrou durante 7 meses, lá em 2013, na qual eu parei, inclusive, de atender em consultório particular. Eu parei, larguei a odontologia e fui trabalhar nas linhas aéreas, uma empresa de aviação, porque eu não consegui sequer me manter. 7 meses sem atender paciente, com a estrutura toda montada, não era para menos. Passei maus bocados e eu quero contar um pouquinho sobre o que aconteceu e como foi essa virada. Como que, de repente, entre aspas, mais de 2.400, de repente você começa a ensinar a fazer resina, de repente todos os pacientes, ou tem vários pacientes, é considerado, né, um dos melhores profissionais aqui do meu estado, já foi palestrar no CIOSP, estou indo agora, inclusive, palestrar lá no CIOSP, no Congresso Internacional de São Paulo. Tem alguma coisa que não foi contada aí, está faltando alguma coisa. É sobre isso que eu venho relatar aqui para vocês. Doc, é o seguinte, se você está me conhecendo pela primeira vez, eu sou Glauco Menezes, eu atuo exclusivamente com facetas em resina composta, à mão livre, então desde 2019 que eu dou aula, mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Basicamente, lá em 2013, quando eu me formei, eu caí no conto do vigário. Qual foi o conto do vigário? Me disseram o seguinte, ó, monta uma franquia aqui na minha clínica, né? Você monta toda a estrutura, investe R$ 82.000 e aí você consegue montar tudo tal, e aí você consegue ter paciente, não, tá bom. Caí nessa, recém-formado, pegando dinheiro que não era meu, obviamente, era um dos meus pais, e aí esse dinheiro dos meus pais, que estava guardado na poupança, aquilo tudo, eles investiram em mim, e qual foi o resultado disso? 7 meses sem retorno. 7 meses sem atender um paciente sequer. Eu montei essa clínica, essa estrutura, tudo novo, zerado, numa cidade próxima, na qual, cara, eu não conhecia absolutamente ninguém, não entendia de posicionamento, de marketing, eu não tinha sequer um tratamento para poder oferecer, eu era clínico geral, tinha acabado de me formar. E aí foi quando os problemas começaram. Fiz uma inauguração, mega power, deu gente pra caramba na inauguração, mas fazer tratamento, atender paciente de fato, zero. Uma consulta para dizer que eu não fiz nada. Eu trabalhava de 8, vou botar entre aspas, trabalhava, né? Porque na verdade eu não fazia nada, de 8 até as 17 horas aproximadamente, para poder me manter. Eu estava nas linhas aéreas, uma empresa de aviação, então das 0 da manhã às 6 da manhã trabalhava numa empresa de aviação. Minha esposa estava grávida, minha esposa é gestante, a gente, primeiro filho, aquela expectativa, aquela necessidade de dar todas as coisas de um enxoval, né, que uma criança necessita, que a gente precisa para dar estabilidade e segurança para a família, e eu não tive. Não consegui através desse consultório. Aí você pergunta, por que você não montou, sei lá, não foi para plano de saúde, não baixou o preço? Cara, não tinha nem para quem oferecer, onde oferecer, eu não sabia absolutamente nada. Com relação ao plano de saúde, eles só aceitavam quem tivesse 5 anos de experiência, então não era o caso. Não tinha movimento, não tinha. Eu fui atrás, fui panfletar, eu fui fazer um monte de coisa, né, que estava ao meu alcance. Até que depois de uns 2, 3 meses, 2 meses, eu perguntei de novo para aquele colega, disse, colega, o que está acontecendo, cara? Por que está dando errado assim? Não, você tem que segurar 6 meses aí. Se você aguentar 6 meses, a coisa melhora, você vai ver. Cara, e não melhorou. O fato é que a única ideia que ele me deu ainda mais foi: você não fez um outdoor. Você deveria ter colocado um outdoor. Coloca um outdoor. Meu amigo, você sabe quanto é colocar um outdoor? Não tem condições de colocar um outdoor. Não tenho nem dinheiro mais para poder investir em nada. Comprei tudo, tá tudo aqui pronto, mas não tem paciente. Essa é a verdade. Zero paciente. Ah, então espera, cara. Espera esse mês. Primeiros 6 meses é difícil. Espera. Foi o que eu fiz. Esperei por 6 meses. No sétimo, entrei em desespero. Era uma virada de ano. Entrei em desespero total e fui contar a real. A real para todo mundo. A real para o pessoal da minha empresa, na qual eu estava trabalhando ainda, porque eles diziam, né? Cara, você é dentista, tá fazendo o que aqui e tal, aquela coisa toda. Depois disso, fui contar para meus pais a verdade, né? Obviamente, antes de mais nada, contar a verdade para meus pais, que eu não estava conseguindo atender, que eu não tinha cliente, que eu não tinha paciente, não tinha faturamento, não tinha nada. Então, realmente foi uma situação em que meu emocional ficou completamente destruído.
porque eu não sabia onde é que estava errando, eu não sabia o que é que eu estava fazendo de errado, porque os pacientes não vinham. Hoje eu sei, hoje eu sei absolutamente tudo, hoje eu sei o caminho das pedras, mas o fato é que naquela época eu sofri bastante. Larguei a odontologia, fui atender na clínica popular, nessa clínica popular na qual fazia por plano de saúde. Eu tive algumas histórias, né, nesse sentido. Atendi em clínica popular e atendi por plano de saúde. Então, nessas duas situações, eu trabalhei bastante e tive muito paciente, porque você consegue, é livre demanda praticamente, clínica popular e plano de saúde. Né? Então, você não precisa ser qualificado para atender paciente, a verdade é essa, você não precisa de muita coisa não, então é basicamente você anunciar que está ali em determinado plano e começam a vir os pacientes. Bem diferente do que eu estava imaginando. Só que o que aconteceu? Comecei a entrar na linha de produção. Então eu comecei a ter que produzir muito para conseguir ganhar pouco. Tá? Então não era o esperado. Eu faturava aí em torno de R$ 2.000 no máximo com plano de saúde e clínica popular. Com plano de saúde, só fazia limpeza, praticamente limpeza, uma troca de amálgama por resina, alguma coisa nesse sentido, mas muito pouco. Eu não tinha nenhum tratamento diferenciado. E isso me tornou igual a todo mundo. O fato é que, um ano depois, eu li um livro. E esse livro mudou completamente a minha visão, mudou completamente a minha cabeça. E ao mudar a minha cabeça, a minha visão completamente, eu realmente entendi o que era posicionamento, entendi o que era marketing, entendi a cabeça dos pacientes, entendi por que eu tinha tido insucesso e a coisa começou a mudar. Não mudou automaticamente, eu comecei a mudar, comecei a perceber e corrigir rotas. Uma das coisas que mudou, uma das estratégias que eu utilizei, lá em 2014 já, desculpa, agora 15, né? 2015, em 2015 foi que eu comecei a atender em outras clínicas. Então, eu parava de atender na clínica que eu estava e ia atender outra clínica para receber o dinheiro, né, na mão ali, rápido, porque o plano de saúde demorava 2 meses para receber. Então, eu comecei a fazer isso. E nessa, eu estava com um horário ocioso na clínica, chamei um dentista para poder atender e fazer cirurgias para mim, para receber por plano. Era uma situação calamitosa. O cara recebia metade do valor de um plano de saúde por extração. No tempo em que quando eu recebesse aquele valor, ou seja, 2 meses a 3 meses depois, e o cara aceitar isso, e o cara aceitou, pasmem, não era qualquer profissional. Era um profissional já com experiência, com 10 anos de experiência. Então, esse profissional aceitou esse cargo, esse serviço, essa prestação de serviço para mim. Quando ele aceitou, virou uma chave na minha cabeça na hora. Eu disse, caramba, o que esse cara tem diferente de mim? Eu tenho 1 ano de formado, esse cara tem 10, e esse cara que tem 10 está aceitando essa situação. E ele diz que faz isso em várias outras clínicas já. Qual é a minha diferença para ele? Eu vou estar nessa linha de produção daqui a 10 anos. Se eu não mudar radicalmente, eu mudar completamente a ótica do que eu estou fazendo. Eu preciso enxergar com outros olhos, eu preciso ser diferenciado. Sabe a mãozinha? Olha só, tá todo mundo fazendo a mesma coisa e eu quero ser aquele diferenciado. Preciso, senão eu vou estar na linha de produção. Quando eu optei por sair daquela clínica e largar toda a estabilidade que eu tinha, mas sair daquela clínica e montar meu consultório particular, como alugando turno, um consultório já pronto, foi realmente a mudança de chave completa. E aí eu fui para esse consultório atendendo apenas um turno. Em 3 meses eu já tinha mais turno do que o proprietário do imóvel. E aí depois eu fui para uma outra sala gigante, montei uma sociedade e em seguida eu comprei minha própria sala. E as coisas começaram a acelerar muito rápido. Quando eu fui do consultório particular ali, alugado um turno, para um outro consultório que eu tinha tempo integral, 3 meses separavam. Eu tinha 66 pacientes em tratamento particular, me pagando em torno de 6, 7, 8, 10 mil reais por tratamento, porque na época eu fazia faceta de porcelana bem mais do que resina composta. Estou falando de 2015. Porém, as facetas de porcelana, a qual me ajudaram bastante durante algum tempo, elas não foram suficientes para escalar o meu trabalho, para fazer a coisa acontecer. Eu tive vários problemas, e os problemas basicamente seriam muito desgaste de dente, e em seguida
A questão com laboratórios também me atrapalhou bastante, porque a entrada no mercado de trabalho com odontologia estética, né, através de laboratórios, tem as peças indiretas, elas têm um custo diferenciado. E não só isso, a moldagem também, o tempo, a necessidade de desgaste, tudo isso fez com que eu não tivesse um planejamento bacana e a coisa começou a se complicar bastante nesse sentido. Então, não foi uma boa estratégia começar com facetas de porcelana, mas me deu, obviamente, know-how, experiência, que até então não tinha tido com odontologia estética. Foi quando, em 2016, eu comecei a fazer facetas em resina composta, começando com restaurações estéticas, e depois migrando para realmente facetas em resina. Em 2020, na pandemia, eu fiz as contas e analisei quanto eu tinha faturado com porcelana e quanto eu tinha faturado com resina composta. E foi assustador a quantidade de resina composta, o faturamento versus lucratividade. Com resina composta é muito maior. E então foi quando migrei completamente para só trabalhar quase que exclusivamente com facetas de resina, ou as famosas lentes de resina hoje. Isso me deu lucratividade, isso me deu agilidade no processo com relação a pacientes. O paciente vinha, começava hoje, terminava hoje. Então, agilidade, independência. Eu comecei a fazer a mão livre, literalmente a mão livre. Então, toda essa parte de planejamento inicial eu comecei a fazer sozinho. Isso me deu segurança, estabilidade e faturamento. Juntando os anos aí de experiência com resina composta, foram mais de 3 milhões de reais com facetas em resina composta. Então, é um faturamento expressivo que me deu uma lucratividade absurda. Então, qual fui capaz de montar uma estrutura gigantesca aqui de clínica odontológica e agora eu estou migrando também quase que dedicação exclusiva para vocês, para te ajudar. Ajudar a quê? Aquele doc lá do início, que cometeu erros absurdos. Aquele doc aprendeu muito, apanhou bastante, mas aprendeu bastante. E agora, aquele doc consegue te ensinar a ter resultados expressivos, tanto quanto eu. Bom, você já deve ter percebido que esse doc aqui agora, em 2024, tem mais de 10 anos de experiência. Não somente na parte técnica, em facetas em resina naturalizadas, estratificadas, clareadas, mas também toda a parte de marketing, de empreendedorismo, de posicionamento na rede social. E com todo esse conhecimento, eu passei a me dedicar para poder ensinar dentistas, que assim como eu, está passando por problemas graves, ou se não está passando, prevenir esses problemas de acontecer com você. E existem algumas formas de você ganhar com tudo isso. A primeira forma é você se inscrevendo agora aqui no meu canal do YouTube. Aqui você vai receber dicas sempre semanais para viver de resina mão livre. A segunda forma é você me acompanhando no Instagram, me seguir, clicar lá no sininho para receber todas as notificações de lives, aulas e tudo mais que acontece durante todo esse ano de 2024. Além disso, tem a possibilidade de você adquirir o Atlas Facetas em Resina, que nada mais é do que o meu próprio curso presencial, porém em formato de livro. Não somente físico, mas livro também digital, com videoaulas inclusas, casos para que você possa aprender a fazer facetas em resina à mão livre. Ah, e com ele você já pode faturar seus primeiros 10 mil reais. E para quem quer se aprofundar e literalmente viver de resina composta, de facetas em resina, temos a comunidade VDR. É um local, uma plataforma incrível na qual você vai ter acesso por um ano para poder assistir toda a formação técnica de facetas em resina, que é o conteúdo do meu curso presencial inteiríssimo para você, além de aulas com convidados, lives semanais também, aulas semanais e conteúdos exclusivos, como o Doc Blindado, que é uma assessoria jurídica para que você possa aprender tudo sobre legalização e a legislação a respeito de facetas em resina composta, tudo sobre marketing, posicionamento estratégico nas redes sociais e protocolo de vendas para facetas em resina composta e tratamentos high ticket, que são tratamentos acima de 5 mil reais. Tudo para você viver de resina está dentro da comunidade VDR. Além disso, eu estou sempre viajando para o Brasil inteiro ministrando cursos na área de marketing, empreendedorismo e também, obviamente, facetas em resina com o diferencial de ter sempre atendimento a paciente. Então, você vai atender o seu próprio paciente nos meus cursos presenciais espalhados pelo Brasil.
Aqui embaixo, no link da descrição, eu vou deixar para você todos os links úteis e importantes. Salve esses links para que você possa acessar eventualmente em um outro momento. No mais, eu quero te fazer um convite. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou de tudo e quer fazer parte da exceção e não a regra, se você não sabe, é algo interno aqui. Nós temos uma forma de nos comunicarmos que é o seguinte: o slogan desse ano para a gente, o mantra que a gente vai seguir esse ano é justamente seja exceção e não a regra. A regra dos dentistas geralmente é atender plano de saúde, é estar em clínicas populares, é estar ganhando R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês. Mas a exceção, ela tem uma outra pegada. Então, ó, meus dedos aqui, todos os dentistas estão fazendo isso, enquanto você se destaca, tá certo? Então esse símbolo, coloca esse símbolozinho aqui nos comentários aqui desse vídeo para saber que você está se tornando aí a exceção e não a regra. É isso mesmo, Doc, muito obrigado mais uma vez de coração. Curte esse vídeo, comenta, tira a sua dúvida que eu estou aqui para te ajudar. E lembre-se de assinar esse canal para que você possa receber as notificações de aula sempre, tá certo? Forte abraço, Doc, tamo junto.